Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem é morto a bala no bairro do Ibura. Rapaz assassinado a tiros na orla de Igaraçu. Jovem arrastada de casa na Muribeca e assassinada a tiros. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 6 assassinatos em Pernambuco. 3 crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 435 assassinatos, sendo 242 no interior e 193 no Grande Recife. Uma mulher grávida de 2 meses foi agredida pelo companheiro na tarde de ontem no bairro Heliópolis, em Garanhuns, no agreste do estado. A vítima informou à polícia militar que se desentendeu com o companheiro. Ele saiu de casa, retornou embriagado e disse que iria matá-la. Com medo, ela se trancou dentro de um dos quartos. Ele quebrou a porta e agrediu ela com a corrente usada para amarrar cachorro. A mulher foi salva por um cunhado dela. Um adolescente de 17 anos, uma adolescente, foi assassinada a pauladas em Água Preta, na Mata Sul do estado. Elaine Maria da Silva estava em casa com o companheiro dela, Genaldo José de Lima, de 19 anos, conhecido por Neguinho, e alguns amigos, quando 3 elementos invadiram a casa à procura do companheiro dela e ele conseguiu fugir. Daí os criminosos arrastaram ela, que logo depois foi encontrada morta a pauladas. A polícia conseguiu prender os 3 suspeitos em flagrante. Antônio Luciano de Souza, um rapaz de 33 anos de idade, profissão não informada, e um amigo dele de 31 anos estavam voltando de um bar e às margens da BR-428 em Petrolina. Os dois foram baleados por 2 elementos que estavam numa motocicleta. Antônio Luciano de Souza morreu no local e o amigo de 31 anos ficou ferido e foi levado para o hospital local. Um adolescente de 17 anos foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Severino Trindade, em frente a um mercadinho em Condado. Crime praticado por um elemento desconhecido e, segundo informações, o homicídio pode ter ligação com as drogas. O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Bruno da Silva Siqueira, residente no sítio Severo, zona rural de Sertânia, morreu em um acidente de motocicleta lá no sítio e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um homem identificado apenas como Edinho, com cerca de 40 anos de idade. Ele, ao sair de bicicleta, sem prestar atenção, foi atropelado e morto por um trem na linha férrea no Cabo de Santo Agostinho. A bicicleta dele ficou completamente destruída. O corpo do homem, identificado apenas como Edinho, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um jovem de 25 anos de idade morreu e um amigo ficou ferido em um acidente de motocicleta na BR-316 em Araripina, no sertão do estado. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O amigo dele foi levado para o hospital local. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Estão sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal a turma da pelada do Campo do Nou, na 4ª etapa do Rio Doce, todo domingo, inclusive ligados com a gente Ailton, bom de bola, Gordo e a esposa Adriana, conhecida por Fofa, Robinho da Rua do Jambo na 1ª etapa do Rio Doce, e também o comissário Cláudio No, a esposa Estela e o filho Júnior do Cabeção. A esposa de Capilé, que mora no Caetés, em Abreu Lima, Tina, tá com a sorveteria e também o Cremosinho, estabelecida na Rua Maria Malha, na Macaxeira. Gilson no Depósito, na Rua Vietnã do Norte, em Pau Amarelo Paulista. A família Bione Areia, seu Edgar, que é sócio benemérito do Santa Cruz. O filho Ângelo Bione, a esposa do Ângelo, a anestesista Núbia Cadete, e o filho do casal, a filha do casal, a cirurgiã dentista Liz Bione.
O vigilante Mima, ele trabalha como porteiro no condomínio Morada das Palmeiras, em Boa Viagem, e mora por trás da igreja de Nossa Senhora do Ó, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. Ele e a esposa Cristiane, ligados na jornal. Miriam e o esposo, o porteiro Edson, que trabalha em um prédio em Água Fria, estão ligados com a gente. O casal está ligado com a gente, o casal que é amigo de Marcelo da Brascarne, ali da Encruzilhada. O trabalhador rural Marciano dos Santos Souza, com 20 anos de idade, residente no sítio Riacho do Mel, zona rural de Itaíba, no Agreste do Estado. Ele vinha muito deprimido após ter sido abandonado pela companheira, separação, e de repente ontem foi encontrado morto dentro de um dos quartos da própria residência. O caso está sendo investigado pela polícia e o corpo de Marciano dos Santos Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru, no Agreste do Estado. Luiz Carlos Marcolino, um homem com 52 anos de idade, residente em Caruaru, também no Agreste do Estado. Este sofreu uma cabeçada de um boi, uma cabeçada de um touro, foi levado para o Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru, sendo em seguida removido para o Hospital da Restauração. Ele estava internado desde o dia 16 deste mês, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo de Luiz Carlos Marcolino, de 52 anos, está sendo removido para o Instituto de Medicina Legal por Jamerson, funcionário do necrotério do HR, genro de Eduardo Consta, do loteamento Santos Cosme Damião. Ainda tem gente ligada na jornal no Janga, estão Manuel, da carroça de lanches, pertinho da Arena Clécio, lá no Janga, Flávio Vino, Tonico e Jonas Boi, ex-jogador do Bandeirantes de Casa Amarela. Lula no grupo Tesourão, por trás da padaria Praeira está lá Pinheiro, é o Zé Tolete, ex-jogador do Náutico e também do União da Macaxeira. Ainda na orla do Janga, em frente à Casa de Festas de Reginaldo Maia, estão lá o Wellington da Biritolândia, Galego do Peixe, Gilberto e a esposa Miriam da Coxinha, o irmão Marcos Bigode e o presbítero Damião da Tapioca, do Açaí e dos Lanches, todos ligados na jornal. O perito criminal do Instituto de Criminalística, o nosso amigo Dr. Severino Arruda. Lúcia Dantas está no bairro da Várzea. Marina, Gracinha Silva em Areias, Edinaldo Dino do Serviço Social do HR, o ex-árbitro de futebol, Alírio e toda a família estão em Jaboatão dos Guararapes. Ana de Lolita está em Carne de Vaca e não está em Ponta de Pedras. Em Caetés estão lá ligados com a gente o tricolor Rinaldo Testinha e toda a família. Rinaldo, que é irmão de Capilé. Jorginho de Pitão no conjunto João Paulo II, no Porto da Madeira. Os ex-jogadores de futebol estão de quarentena: Tião, Miro, Dão, Marcelo, também Paulo Porco, Nilson e Jardir, ex-Santa Cruz, que mora no bairro de Pau Amarelo Paulista. Jovem é morto a bala no bairro do Ibura. Rapaz assassinado a tiros na orla de Igaraçu. Jovem arrastada de casa na Moribeca e assassinada a tiros. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Rapaziada, na Escola Novo Horizonte, no Alto Santa Terezinha, toda a turma ligada com a gente, inclusive Cledson, que é porteiro da escola. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Rivaldo de Castro está aniversariando e haverá uma feijoada na festa dele, a feijoada que será no depósito de Crisante. Depósito Crisante de Fausto, que é segurança lá de Água Fria. O coveiro Baleia do cemitério de Casa Amarela está aniversariando. A esposa dele, Dona Carminha, já está organizando a festa, que terá a participação de toda a turma lá do cemitério. E essa festa será na barraca de Babalu. O sargento PM Clerivaldo do BPRV está aniversariando e a esposa de Dona Carminha já está organizando a festa. Andréa do Pula Pula, na Orla do Janga, também está aniversariando e a festa será preparada pelos filhos dela, Caio e Cauã. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. Os sargentos Claudevan José de Melo, Edson Benjamin Alves, João Evangelista da Rocha, Luiz Oliveira dos Santos e José do Egito Gomes da Silva. E a pensionista Creuza Isidoro da Silva. No sítio Barra do Brito, zona rural de Águas Belas, no Agreste do Estado, um jovem agrediu a chicotadas uma irmã e até a própria mãe. O filho amaldiçoado ainda botou as duas para fora de casa.
Tudo isso porque a genitora dele reclamou porque ele queria botar o som da radiola naquelas alturas. O suspeito, que tem 23 anos de idade, foi preso pela polícia militar e levado para a delegacia de Garanhuns, onde foi autuado em flagrante. Ele pagou uma fiança e foi posto em liberdade. Um idoso morreu afogado em uma barragem no sítio Várzea da Cobra, zona rural de São Caetano, no agreste do estado. Mário Gomes da Silva tinha 66 anos de idade e, segundo informações, teria ingerido bebida alcoólica e de repente tombou e caiu na barragem. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Eudimar Edson Lopes dos Santos, este trafegava de motocicleta, uma moto vermelha, pelo sítio Coroa, zona rural de Sertânia, quando de repente caiu num buraco e bateu a cabeça. Ele foi levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Estão de plantão na portaria da emergência geral do HR os recepcionistas: Marcos, Eider de Ouro Preto, Sandra, Leila, Kalina, Cristina, Maria José, Jéssica, tá de plantão também, e Iris, de filha de Dona Zefinha, que mora pertinho da barraca de Santa Cruz, ele está afogando hoje. Os maqueiros de plantão: Ronaldo, Manuel, Henrique, Dimas, Wellington, Antônio e Ferreira do Jangue. Os vigilantes: Josias, Márcio e Isaías do Alto, José Bonifácio. E a gente agradece os nossos amigos operadores aqui da Radional: Big Alves, Guto César do Pedal da Casa Amarela, Chaveirinho, Camutanga, Adilson, Carlos Santos, Aldo Leite, e o nosso Avanildo Cerqueira, que está aqui comandando o Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página e a Supermanhã. Você sabendo de tudo, com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. A turma do time do Chumba, no União na Macaxeira, toda a turma ligada com a gente, inclusive o Sargento PM Brasil, esposo de Jane, Almir, e Chico Pé de Pano de Nova Descoberta. Mauro é porteiro das Graças, no Mercado do Jardim Paulista Baixo, Birabar, Pedro Bala, Bin Laden, Valdeci da Prefeitura, Sargento Pinto e também outro sargento natalício. Os sargentos PMs Nery de Ouro Preto, Olinda, que está morando no loteamento Conceição, Jardemiro do Jardim São Paulo, Peterson de Ouro Preto e Filho Bagagem da Estância. No pátio da feira, no centro, em Paulista, André dos Importados e Patrício da Banana. Maurício Rossi, ele mora no condomínio em frente ao Hospital e Maternidade Barros Lima, em Casa Amarela. Clécio Caninha está lá nos Torrões com a família. Demis Faixa no Alto Santo Isabel, em Chão de Estrelas, Aldevir, Leninha e os filhos Arlan e Vitor. Chibata está lá no Cabo de Santo Agostinho. O PM Solteirinho está em Água Fria, e Jorge do Gás também no bairro de Água Fria. Nega de São Martim e o esposo Zé são os pais de Carlinhos Bala. Mônica Salles e a Mônica do Caruá está nos aflitos. E o grupo Missões de Táxi Recife, Missões de Textis Recife, Adilson Bito do Vasco da Gama, Fábio, Lindolfo Eduardo e Lúcio do Forró, todos ligados aqui na Jornal. Um ônibus da empresa Cidade Alta da linha TI Pelópidas Maranguapium foi assaltado na Avenida Brasil, lá no Maranguapium Paulista. Um só elemento armado de faca levou o dinheiro da renda do coletivo. Um outro coletivo, esse da empresa São Judas Tadeu, foi assaltado na estrada de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho. 2 elementos, um deles armado com facão, roubaram dinheiro da renda. Algedir Santos da Silva, um rapaz de 38 anos de idade, profissão não informada. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua João Batista, em Surubim, pelo companheiro de Janaína, do sítio Pilões. A motivação do atentado é desconhecida e a vítima foi socorrida no Hospital São Luís, lá mesmo em Surubim. João Raimundo dos Santos, este sofreu um atentado a bala na Avenida Coronel Chico Romão, em Serrita. O suspeito Juscelino José de Souza foi preso em flagrante. Ele estaria com a arma do patrão dele, um oficial de justiça. O oficial deu a arma a ele para ele tomar conta lá do sítio, e ele acabou se envolvendo nessa confusão e apertou o gatilho, só que as balas pinaram, e aí o João Raimundo dos Santos escapou e compareceu na delegacia local, onde prestou uma queixa. Ricardo da Silva Batista, de 38 anos de idade. Este foi alvejado com disparos de arma de fogo no Pontilhão, na rua Tomé de Souza, em Belo Jardim, por Edmilson Tomé dos Santos, que foi preso em flagrante. Ricardo da Silva Batista foi socorrido na emergência do hospital local. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil.
Os ex-alunos da Escola Clotilde de Oliveira, que fica ali bem na Avenida Norte, pertinho da entrada de Nova Descoberta, sempre ligados com a gente. Audiência total: Guedes, El Branca de Neves, Gorete, Gilmar Galvão. Também o comissário e professor Natanael Cunha, Marcelo, Orlando Dantas, Maciel, Eideiter Gomes, Josinete Santana, José Manuel, Estenildo, Zé Carlos Ferreirinha, o delegado Altino, Maria Cândida, Renalva, Betânia, Ruth e Marli. E também os nossos amigos professores Valderli, Marcos Bruno Santos e os professores de matemática Clóvis e Cineide e Clóvis. Amaro Vitor França Santana, um jovem com 20 anos de idade, residente na segunda travessa da rua José Liberato, no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes. Ele trafegava de motocicleta, sofreu um acidente com um carro não identificado e ficou muito machucado, sendo socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Alex Emanuel da Silva, de 31 anos de idade. Este sofreu um acidente envolvendo a motocicleta que ele estava em um caminhão e bastante machucado. Foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Jovem é morto a bala no bairro do Ibura. Um jovem com cerca de 25 anos de idade que não conduzia nenhum documento que o identificasse. Ele foi alvejado a bala na rua Rio Pardo, no bairro do Ibura, por elementos até então desconhecidos. Levado para a Policlínica Arnaldo Marques, lá mesmo no Ibura, o jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Edna da Silva Farias, uma jovem com 21 anos de idade, residente na rua Rodão Tenório, em Saloá, no interior do estado. Ela sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucada, sendo socorrida na emergência do hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removida aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. A equipe do SAMU Recife, da base de Água Fria, Carlos Alberto Aprígio e Girmiliano, todos estão sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. Edson Tomás da Silva Santos, o jovem com 21 anos de idade, residente na rua Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. Este rapaz, Edson Tomás da Silva Santos, ele sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Tiago e Marconi estão no estacionamento Dois Irmãos, ali na Avenida Rio Capibaribe, por trás da Casa da Cultura. Os dois sempre ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. Alexandra França de Oliveira, de 37 anos de idade, residente na Rua Projetada, no bairro Novo Jardim, em Carpina, sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucada, sendo levada para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, ela foi removida aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. No pátio da Feira de Casa Amarela estão lá ligados com a gente na Jornal Valmir das Verduras, Bico de Pão e Geraldo Boca de Picape. Dona Cristina, uma idosa, mora no loteamento São Pedro, em Aldeia de Baixo, Camaragibe, sempre ligada com a gente. Os funcionários de Moreira Modas, no início da Dantas Barreto, todos sintonizados com a gente aqui na Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz assassinado a tiros na orla de Igaraçu. Gerson José da Silva, um rapaz com 27 anos de idade, de profissão não informada, residente no bairro de Pirangi, em Igaraçu, região metropolitana do Recife. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem por volta de 1h45 da tarde em um bar do Cigano, localizado na praia do Mangue Seco, em Igaraçu. Um elemento desconhecido desceu de um carro vermelho, veículo não identificado, se aproximou da vítima e efetuou disparos contra o Gerson José da Silva, ceifando a vida do rapaz. Depois o criminoso entrou no veículo que estava com outras pessoas e aí fugiu do local. Gerson José da Silva, ele trabalhava fazendo bicos nos bares lá na orla de Igaraçu e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção!
Jovem arrastada da residência na Muribeca e assassinada a tiros. Jéssica de Souza Barbosa Teodoro, uma jovem com 21 anos de idade, residente na rua Primavera, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Ela foi arrastada da residência dela e jogada no meio da rua e assassinada. Elementos desconhecidos arrastaram ela de casa para o meio da rua e a assassinaram com vários disparos de arma de fogo, num crime cujos motivos ainda são desconhecidos. Uma equipe do Instituto de Criminalística esteve no local, procedeu o levantamento juntamente com os policiais da Força Tarefa do DHPP, e o corpo da jovem Jéssica de Souza Barbosa Teodoro, de 21 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua rádio jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.